Muito boa tarde, como estão as coisas por aí? Tudo bem? Muito frio por aí? Uns gostam, outros não gostam. O que nos interessa é estarmos juntos. Se fosse fisicamente, o frio até aglutina, ajuda as pessoas a se aproximarem. Em alguns aspectos, a se distanciarem em outros, porque muitos preferem se recolher nas suas casas quando as temperaturas baixam, mas dentro das casas as pessoas até se buscam mais, exatamente para combater as temperaturas baixas. Que assim seja, que nós nos aproximemos mais aqui entre nós, entre amigos, quaisquer que sejam as temperaturas. Vamos lá então, hoje vamos começar o capítulo 4, que fala sobre as várias existências do Espírito, que no seu item 1 fala sobre reencarnação. Vamos estudar isso por alguns momentos, a começar por hoje as perguntas básicas, onde Kardec apresenta a questão da evolução e da reencarnação. É muito interessante que as pessoas acusem Jesus de não ter falado em reencarnação. Mas não pode ser à toa. Assim como ele não poderia ter previsto a pandemia, mas previu para o fim dos tempos as pestes, assim como ele não falava em reencarnação, porque ao tempo dele só havia a palavra ressurreição, não era claro o conceito, não era clara a ideia. É inteligível que as pessoas só usem as palavras, que as palavras sejam criados, os conceitos sejam criados no momento em que há um clareamento do que eles venham a ser. É muito curioso que no Apocalipse, João fale de pássaros metálicos, porque ele não havia a palavra avião, não havia sequer a ideia de que um aparelho de metal pudesse se manter nos ares, e ele, quando viu, conforme ele descreveu, quando ele viu as imagens do futuro e viu aparelhos metálicos no ar, viu aviões, só pôde descrevê-los como pássaros de metal. A língua é viva e a língua existe para definir o que a mente de cada tempo consegue abarcar. Reencarnação foi palavra criada posterior a Jesus. Não poderia existir no Evangelho. Pandemia também. E diversas outras, é claro. Vamos hoje, então, estudar a reencarnação conforme conceituado pelos Espíritos para Allan Kardec. Isso ajudará no nosso tripé a conhecer a vida, a conhecer a nós mesmos e a entender como é que a prática do bem propicia a evolução para cada um de nós. Vamos lá? Questões 166 do nosso O Livro dos Espíritos. Capítulo 4, As Várias Existências do Espírito, item A Reencarnação. Pergunta 166. Pergunta Kardec: como o espírito que não alcançou a perfeição durante a vida, no corpo físico, pode acabar de se depurar? Olha só.
é claro para cada um de nós, olhando os outros e olhando a nós mesmos, que uma vida apenas é impossível, em uma vida apenas é impossível para qualquer um de nós alcançar estágios altos de evolução, não apenas ser um Jesus, mas ser os grandes espíritos, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, a grande parte dos santos, porque nem todos possuíam uma real elevação, outra parte dos canonizados pela Igreja atendiam apenas a interesses político-ideológicos. Mas é claro que não alcançaremos uma real elevação em apenas uma vida. É impossível. E como compreender a fala de Jesus de que nós somos deuses, de que nós faremos tudo o que Ele fez e mais, dada a nossa extrema limitação? Como realmente avançar? O próprio Mestre falou no diálogo com Nicodemos que ninguém chegará ao reino dos céus se não nascer de novo na matéria e no espírito. Dispondo das palavras que ele tinha à época, foi como ele conseguiu descrever a necessidade de reencarnação, de, portanto, renascer na matéria. Aqui, Kardec faz a pergunta aos espíritos: como o espírito que não alcançou a perfeição durante a vida, no corpo físico, pode acabar de se depurar? E a resposta é: submetendo-se à prova de uma nova existência. Não há semelhança de posições? Não é à toa. Na questão 166A, porque Kardec vai desmembrando as perguntas, ele pergunta assim: como o espírito realiza essa nova existência? É pela sua transformação como espírito? O espírito, respondem os amigos espirituais, o espírito ao evoluir sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso é necessário que ele passe pela experiência da vida num corpo físico. Kardec queria deixar absolutamente claro que essa nova vida não era um linguajar simbólico, uma nova vida como se fosse apenas uma transformação do espírito por si mesmo. Os espíritos revelam que o espírito ao evoluir sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso é necessário que ele passe pela experiência da vida num novo corpo físico. Deixando absolutamente claro esse mecanismo de evolução fundamental da reencarnação. E continua na 166B. Vai desmembrando a questão, tentando clarear ao máximo. Então Kardec pergunta: então o espírito precisa passar por muitas existências num corpo físico? A resposta é sim. Todos nós passamos por muitas existências no corpo. Os que afirmam o contrário querem manter os homens na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Muitos interesses há em situar as criaturas de tal forma que seja impossível a evolução. Porque se todas desejam a evolução, todas precisam da evolução, e as doutrinas, as religiões, as pessoas, os luminares
pelo menos os sacerdotes entendidos como luminares a cada tempo, a cada instituição, disserem para todos que a evolução é de uma pureza enorme e nós formos acusados por nossa consciência e pelos próprios sacerdotes de pecadores, de malvados, de pouco evoluídos, como pode acontecer essa transformação? Muitos são os sacerdotes, muitas são as instituições que aproveitam essa diferença tão grande entre os luminares e os homens comuns para vender mecanismos de evolução, como as indulgências, como os dízimos, como as múltiplas obrigações religiosas, algumas delas francamente interesseiras. A obediência aos sacerdotes, que chega a alcançar aspectos como o voto, em quem devemos votar, qual música devemos consumir, que livros podemos usar, até as lojas em que devemos consumir. Tudo isso, evidentemente, compõe um quadro de interesses econômicos, políticos em projetos de poder. Não é evidente isso? Assim é. Então, os que afirmam o contrário à reencarnação querem manter os homens na ignorância em que eles próprios se encontram. Em primeiro lugar, é claro que o ignorante, manipulador, competitivo, não quer dar instrumentos de crescimento aos outros. Mas o manipulador, competitivo, muitas vezes lhe interessa não dar alternativas de crescimento às criaturas. Não é à toa que as ditaduras ataquem tão fortemente a escola, a educação. Cercear os meios de crescimento das pessoas é próprio de qualquer processo de manipulação, de domínio, de cerceamento da liberdade, de condução de pessoas. Compreender, ao contrário disso, como se dá a evolução, que é o que estamos fazendo aqui, sem atrelar essa evolução a doações financeiras, a obediências cegas, a projetos exclusivos de poder e nem mesmo a doutrinas, é uma postura libertadora. E é muito interessante que no Espiritismo, ao tempo de surgimento do Espiritismo, havia um preceito, um princípio polêmico, mas muito forte, instituído pela Igreja na Europa e para o mundo todo, pelo menos na parte que lhes sofria influência, que fora da Igreja não há salvação. Ou seja, dois problemas muito sérios. Primeiro, que pessoas de outras igrejas, de outras filosofias, não poderiam ser boas o suficiente para se salvarem. Fica a pergunta para todos nós: fora da Igreja Católica, há espíritos elevados? Mahatma Gandhi, por exemplo, Hermes Trismegisto, Lao Tse. Os próprios discípulos e Jesus não dispunham ao seu tempo da Igreja Católica organizada como foi séculos depois da passagem de todos eles.
Pode-se dizer com tranquilidade que Jesus não era católico, não dispunha da igreja, que os santos, os discípulos, não dispunham da igreja, então eles não teriam salvação? Há lógica nisso? Então, em primeiro lugar, esse preceito nos apresenta um problema terrível. Pessoas de outras igrejas não podem se salvar. E segundo, pessoas filiadas, todas as pessoas filiadas ao catolicismo merecem a salvação? Possuem o estágio interior de salvação apenas por terem uma filiação formal, exterior, social à Igreja Católica? Esses dois problemas são muito sérios, e tão sérios que os espíritos propuseram a Kardec, e Kardec assumiu como princípio do espiritismo: fora da caridade não há salvação. Isso é muito interessante, por situar no interior das pessoas a salvação, como disse Jesus: o reino dos céus está dentro de vós. Deixando de lado os rótulos, as instituições humanas, situando o amor, a caridade, como centro do processo evolutivo, em total harmonia e coerência com o pressuposto por Jesus. Fora da caridade não há salvação. É evidente para qualquer um que não há doutrina que detenha a exclusividade da caridade, não há doutrina que tenha todos os seus membros como classificáveis como caridosos, e assim como também não existe agrupamento humano onde não haja pelo menos uma pessoa que a olhos vistos seja percebida como caridosa. Então, não são os rótulos, não são as instituições, não são os interesses humanos que definem a salvação, a elevação, o crescimento espiritual, mas é a atitude interior, a sintonia, os princípios, as realizações. Conhece uma árvore pelos seus frutos, disse o Mestre. Isso não contempla nossas almas? Não é uma verdade, não sentimos isso como uma verdade para longe dos interesses institucionais? Diga aí o que você acha, diga nos comentários. E a última pergunta, Kardec pergunta assim: depois de deixar o corpo, o espírito reencarna em um novo corpo físico? Quis ele esmiuçar de uma maneira muito clara. É assim que se deve entender? A resposta foi: perfeitamente. Perfeitamente. Depois de viver em tempos variados, de formas variadas, que ainda iremos conversar aqui, o espírito volta à carne, reencarna novamente, como alguém que depois de usar uma roupa até ela se gastar, precisa se desfazer dessa roupa, adquirindo, cada uma a seu tempo, da sua forma, de acordo com as suas possibilidades, outra roupa para continuar vivendo em sociedade. É realmente, metaforicamente, o corpo uma roupagem do espírito. Assim como usamos roupas especiais para viagens espaciais, roupas especiais para mergulhar nas profundezas do oceano, roupas especiais para trabalhar em câmeras frigoríficas, em restaurantes, em empresas, em fábricas, usando os EPIs, equipamentos de proteção individual. Também somos
vestidos para cada vida de acordo com o planejamento, de acordo com aquilo que é melhor para cada um viver naquela existência. Não é maravilhoso entender assim? Se vocês levantarem questões, vamos aguardar ainda os próximos encontros, onde ainda falaremos basicamente sobre a reencarnação, depois sobre a justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, e a transmigração progressiva. O capítulo é todo muito rico, abrangendo também o destino das crianças após a morte. Vejam que beleza! Nós exploraremos nesse capítulo, ainda tendo como subitens sexo e espíritos, parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais, ideias inatas, abrangendo muitas dúvidas, algumas delas que a ciência não tem conseguido avançar, ou avança de uma maneira extremamente limitada. Estudemos juntos, estaremos juntos nessa viagem fantástica para dentro de nós e ao mesmo tempo de conhecimento da vida, do outro, do mundo, da evolução. Muito bom estarmos juntos, muito bom aprendermos dessa forma tão rica, pelo menos dentro dos limites que uma rede social consegue dar para nós. Luci Regina Aníbal, saudando a todos, Ieda de Jesus Lopes, agradecendo pelos ensinamentos, muito bom aprendermos juntos realmente. Gugu Souza, agradecendo e declarando ser muito prazeroso, maravilhoso esse estarmos juntos aprendendo essas abençoadas lições, desejando muita paz a todos. Maria Aparecida Nicolas, Ana Maria Martins, Sérgio Marques, Tati Alves, Marta Arnold, muito legal você estar aqui, Marta. Paulo Berg, Andréa Santos, muito bom. Mantenhamos-nos juntos, tragamos as nossas opiniões a cada vez que nós pudermos aqui e desenvolveremos esse tema. Se ao final do capítulo restarem questões, vão anotando, tragam as questões. Pode ter certeza que a sua questão ajudará muita gente. E, na medida das nossas possibilidades, sob a inspiração dos amigos espirituais, temos certeza que poderemos ajudar de alguma forma, nunca pretendendo a resposta final sobre nada, mas ajudar de alguma forma os seus estudos, os seus ensinos, as suas reflexões. Muito bom, um grande abraço a todos e até o próximo encontro. Amanhã às 18 horas voltaremos ao estudo desse nosso grande tema, a reencarnação e a evolução. Grande abraço, saudação a todos e até amanhã para todos aqueles que puderem. E compartilhem se você entender que esse nosso momento pode ser útil para mais alguém. Até amanhã.